Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem uma tarefa fascinante pela frente. Vamos mergulhar de cabeça em um único capítulo da Bíblia, o capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Isso mesmo. E para guiar a gente nessa exploração, vamos usar as notas e os comentários de duas Bíblias de estudo muito boas. A edição Oma e a Nova Almeida Atualizada, a NA. E é um capítulo que à primeira vista parece uma coleção de temas meio soltos. Totalmente. Começa com hipocrisia, aí pula para ganância, depois ansiedade com roupa e comida e termina com um chamado quase apocalíptico para a vigilância. Exato. A nossa meta aqui é tentar achar o fio que amarra tudo isso, né? É o nosso desafio. E a cena de abertura já é, nossa, de tirar o fôlego. O texto fala de milhares de pessoas se juntando a ponto de se pisarem. E no meio desse caos, a primeira coisa que Jesus faz é se virar para os discípulos e dar um aviso quase em segredo sobre o fermento dos fariseus. Sabe, essa imagem do fermento sempre me deixou meio intrigado. Fermento faz o pão crescer, é algo bom, né? Transforma para melhor. Por que ele usa essa imagem de um jeito tão negativo? Olha, essa é uma ótima observação, porque mostra como o contexto é tudo. No dia a dia, o fermento é super útil, mas no Novo Testamento ele é usado quase sempre como um símbolo de corrupção. Ah, é? Sim, é aquela coisinha pequena, invisível, que se espalha por toda a massa e, contamina tudo por dentro. As notas de ambas as Bíblias batem muito nessa tecla. Entendi. Jesus não está falando de um defeito superficial. Ele está falando de uma podridão interna, a hipocrisia, que tem esse poder de se alastrar e estragar tudo. E a frase que vem logo depois é brutalmente direta. Porque tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sob os telhados, será apregoado. Pois é. Isso muda tudo. Não é só que a hipocrisia é ruim, é que ela é insustentável. Ela tem um prazo de validade que a gente não controla. A imagem de gritar dos telhados sugere uma exposição pública que a pessoa não quer. É a perda total de controle sobre a própria narrativa. Exato. A hipocrisia depende do segredo, e Jesus está basicamente dizendo, no fim, não vai ter segredo. Certo. É uma afirmação sobre a inevitabilidade da verdade. E essa ideia de que tudo vai vir à luz é a ponte perfeita para o que ele diz logo em seguida sobre o medo. Faz sentido. Se você vive uma vida autêntica, sem ter o que esconder, de quem ou do que você precisa ter medo de verdade? E ele vai direto ao ponto. Não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. A conexão é muito forte. O medo da opinião dos outros, do cancelamento, da rejeição, é isso que alimenta a hipocrisia, né? Sem dúvida. O medo do julgamento humano é o combustível da vida dupla. O que Jesus faz aqui é tipo uma recalibragem radical do medo. Ele diz: peraí, vamos analisar o poder real. O poder humano, por mais que assuste, é finito. Ele para na pele, no corpo. O que se deve levar a sério, o que se deve reverenciar, é o poder de Deus que lida com a realidade eterna. E as notas de estudo? A nota da Bíblia Holman destaca que isso não é uma sugestão, é uma ordem. Pare de temer o que é temporário e comece a respeitar o que é eterno. Mas, para que esse Deus não pareça só um déspota cósmico assustador, a imagem que vem em seguida de uma ternura impressionante. Ele fala dos pardais. Sim. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. E vai além. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Isso é um nível de detalhe, de cuidado quase inacreditável. É o contrapeso perfeito. O mesmo Deus com poder sobre o destino eterno tem um cuidado microscópico individual com a sua criação. Exato. A nota da NAF explica a lógica do argumento. Se Deus dedica essa atenção a pássaros de valor comercial quase zero, qual a dimensão do cuidado que ele tem pelas pessoas? A conclusão é que o medo se torna ilógico. Exatamente. Para quem confia nesse cuidado, o medo paralisante da opinião dos outros se torna irracional. Ok, vamos avançar porque é aqui que a conversa toma um rumo. Nossa, totalmente inesperado. No meio desse discurso super profundo,
A vida real simplesmente invade a cena. É incrível, né? Um homem, no meio da multidão, interrompe tudo e grita: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. É quase cômico. Parece alguém mudando de canal no meio de um filme sério para ver um programa de briga de família. E a resposta de Jesus é genial. Ele se recusa a ser o juiz da causa. Ele não diz, sim, vou resolver, nem não me incomode. Ele pergunta: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Ele joga de volta. Sim, o comentário da Anaai é muito bom nisso. Aponta que Jesus desvia do sintoma a briga pela grana para atacar a doença, a avareza. Ele usa essa interrupção totalmente mundana como um trampolim para uma das suas parábolas mais famosas. A parábola do rico insensato. A história é simples. Um cara tem uma colheita tão espetacular que os armazéns dele não dão conta. Aí ele tem uma ideia. Vou derrubar os antigos, construir maiores, estocar tudo e depois falar para mim mesmo. Alma, você tem bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. O plano de aposentadoria perfeito, né? Pelos padrões do mundo. Segurança, conforto, lazer. Exato. E eu preciso confessar, uma parte de mim lê essa história e pensa, mas o que ele fez de tão errado? Ele trabalhou, foi produtivo, teve uma colheita recorde, planejou o futuro. Onde é que está a loucura nisso? E essa é a genialidade e o choque da parábola. Nossa cultura ia celebrar esse cara como um gênio dos negócios. Exato. Ela chama de loucura o que a nossa cultura chama de sucesso. O problema dele não é a riqueza em si, nem o planejamento. O problema, e as notas de estudo martelam isso, tá no monólogo interior dele. No que ele fala para si mesmo. É tudo meus frutos, meus celeiros, meus bens, minha alma. Deus não entra na equação. Ele é o centro do próprio universo. A segurança dele está 100% depositada no que ele pode tocar e contar. Ele é rico em grãos, mas pobre de espírito. Espiritualmente um miserável. E aí vem a frase de Deus: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? A morte chega e transforma todo o império dele em pó. Essa perspectiva muda tudo. A loucura não está no ter, mas em confiar só no que se tem. E isso cria a ponte para a próxima parte do discurso. Se essa busca frenética por segurança material é uma armadilha, qual é a alternativa? É aí que Jesus se vira para os discípulos e começa a falar sobre não se preocupar com comida e roupa. Sim, ele usa a natureza como se fosse uma lousa. Observem os corvos. Eles não têm um sistema de armazenamento de grãos como o rico da parábola, mas Deus os alimenta. E os lírios? Considerem como crescem os lírios. Eles não se preocupam com moda, mas nem o rei Salomão, no auge do poder, se vestiu com tanta beleza. É poesia pura, mas com uma mensagem muito prática, que é bonita de ler, mas vamos ser honestos, é dificílima de viver. Quem nunca acordou às 3 da manhã pensando num boleto que vai vencer? Com certeza. Essa ansiedade parece ser parte da condição humana. Totalmente. E é crucial entender, como a nota da Naya aponta, que isso não é um convite à preguiça ou à irresponsabilidade. Ninguém está sendo instruído a largar o emprego e esperar a comida cair do céu. Certo. O ponto é sobre a realocação de energia mental. A quantidade de tempo e estresse que a gente dedica à ansiedade com coisas materiais é imensa. Jesus propõe que essa energia seja redirecionada. É o que ele diz no versículo 31. Buscai, antes de tudo, o seu reino. E estas coisas lhe serão acrescentadas. É uma reordenação radical de prioridades. Ou seja, a confiança no cuidado de Deus, que foi ilustrada pelos corvos e pelos lírios, é o que libera a mente para focar no que é eterno. E ele amarra isso de volta ao tema do tesouro, o que eu acho brilhante. Sim, é uma conexão direta. Ele diz, fazei para vós bolsas que não se desgastem, um tesouro nos céus que nunca acabe. É o oposto exato do rico e insensato, cujos celeiros eram o único tesouro dele. Um tesouro que ele perdeu em uma noite. Precisamente. O tesouro na terra é vulnerável. À traça, à ferrugem, aos ladrões e, como a gente viu, à própria morte. O tesouro no céu, que se acumula com generosidade e com a busca pelo reino, é o único investimento com retorno garantido e eterno. A partir daqui, o capítulo muda de marcha de novo.
O foco sai da ansiedade do dia a dia e vai para um senso de expectativa, de prontidão. Jesus usa uma imagem muito física. Estejam cingidos os lombos e acesas as candeias. Era uma imagem do cotidiano deles, muito clara para quem ouvia. As pessoas usavam túnicas longas, sabe? Que atrapalhavam para andar rápido. Ah, claro. Cingir os lombos era literalmente amarrar a túnica na cintura para poder correr, trabalhar ou viajar sem tropeçar. E manter as candeias acesas era essencial para quem precisava estar pronto para agir no meio da noite. Então a imagem é de prontidão total. Prontidão total e vigilância constante. As duas Bíblias de estudo explicam isso muito bem. E ele aplica essa imagem à parábola dos servos que esperam o Senhor voltar de uma festa de casamento. O detalhe crucial é que eles não sabem a hora. Pode ser à meia-noite, de madrugada, a qualquer momento. A imprevisibilidade é o ponto central. A lição parece ser sobre a vinda inesperada de Cristo, tipo um ladrão na noite. Sim, mas a parábola se aprofunda. Não é só sobre ficar acordado esperando. Ela evolui para uma questão de responsabilidade durante a espera. Quando Pedro pergunta, né? Exato. Pedro pergunta se a parábola é para eles ou para todo mundo, e Jesus responde com outra história. A do servo fiel, que cuida da casa, versus o servo mau. E o servo mau é aquele que pensa, meu senhor está demorando, e começa a abusar do poder, a espancar os outros, a se embebedar. A consequência para ele é severíssima. É isso. A espera não é passiva. O que se faz durante a espera revela o caráter. E isso culmina num dos princípios mais importantes do capítulo. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confiou, muito mais se lhe pedirá. Exato. O conhecimento e o privilégio vêm com uma contrapartida de responsabilidade. Quanto mais você sabe, mais responsável você é. E quando eu penso que o capítulo já explorou todos os ângulos, vem a declaração mais chocante de todas. É onde o disco arranha para mim. Eu sei qual é. Jesus diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e não pensem que vim para trazer paz. Pelo contrário, vim para trazer divisão. Ele descreve famílias se partindo ao meio. Isso parece contradizer totalmente a imagem do príncipe da paz. É uma passagem dura e os comentários aqui são essenciais. Tanto a Holman quanto a NA explicam que o fogo e a divisão não são o objetivo de Jesus, são a consequência inevitável da mensagem dele. Uma consequência. A verdade que ele traz é tão radical, tão absoluta, que ela força uma decisão. Não dá para ficar em cima do muro. E quando as pessoas são forçadas a escolher um lado, isso naturalmente cria fraturas na sociedade e, tragicamente, até dentro das famílias. A lealdade a ele pode superar a lealdade de sangue. Exato. Ele também fala de um batismo com o qual ele precisa ser batizado e de como ele se angustia até que isso aconteça. Sim, o que é isso? As notas explicam que esse batismo é uma metáfora para a paixão dele, para o sofrimento e para a morte na cruz. Ele está plenamente consciente do custo terrível da sua missão. A angústia dele revela o peso do que está por vir. Com certeza. A divisão que ele prevê entre as pessoas é, de certa forma, um eco da batalha espiritual que ele mesmo está prestes a travar. É um lembrete bem sóbrio de que seguir esse caminho tem um custo real para ele e para os seguidores. E para encerrar o capítulo, ele se volta para a multidão com uma crítica final. Ele diz que as pessoas são excelentes meteorologistas amadoras. Vem uma nuvem, sabem que vem chuva. Sentem o vento sul, sabem que vai fazer calor. E então ele as confronta. Hipócritas. Vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir este tempo. O que ele quer dizer com este tempo? Essa é a crítica da cegueira espiritual. A nota da Holman é fantástica aqui. Aponta que a palavra grega para tempo não é cronos, o tempo do relógio, mas kairos. Kairos. O que significa? Significa um momento oportuno, um ponto de virada, uma estação decisiva. A acusação de Jesus é que eles estão lendo todos os sinais errados. São especialistas em sinais irrelevantes como o clima, mas completamente cegos para o sinal mais importante da história humana, que era a sua própria presença ali. Inaugurando uma nova era. Isso. E ele termina com uma última analogia que soa quase como um conselho de advogado. A do tribunal, né? Exato. Se você tem um adversário e está a caminho do tribunal com ele, faça um acordo rápido no caminho.
Resolva a pendência antes de chegar ao juiz, porque lá a coisa fica séria. Essa imagem final é o arremate perfeito para a urgência que permeia todo o capítulo. O caminho para o juiz é a vida. É um chamado desesperado à ação. Acertem as contas com Deus enquanto há tempo, enquanto vocês estão no caminho, porque uma vez que se chega ao tribunal do juízo final, a oportunidade para reconciliação acaba. Uau! Então, olhando para trás, o que tudo isso significa? Foi uma jornada em tanto. Este capítulo nos arrasta por uma série de confrontos, com a nossa própria falsidade, com nossos medos, com nossa relação com o dinheiro, e termina com esse chamado urgente para acordar. A síntese, para mim, é que todos esses temas aparentemente diferentes, hipocrisia, medo, ganância, ansiedade, vigilância, divisão, urgência, eles convergem para uma única pergunta fundamental. Qual seria? O que ou quem está realmente no centro da sua vida? São as aparências? A segurança que o dinheiro pode comprar? A opinião dos outros? Ou é o reino de Deus, a riqueza espiritual e a realidade eterna? O capítulo 12 de Lucas não dá respostas fáceis. Não. Ele força uma escolha sobre onde está o nosso verdadeiro tesouro. E para encerrar, fica um pensamento para reflexão. A última imagem que o capítulo nos deixa é a de alguém correndo para se reconciliar com o adversário antes de chegar ao juiz. Se a gente considerar os versículos logo antes, que falam da inevitabilidade da divisão que a verdade causa, a pergunta que fica é: como podemos praticar essa reconciliação urgente hoje, no mundo tão polarizado e dividido, antes que seja tarde demais?